Tu és o Alfa, o Ômega. Jesus, tu tem todo o poder nas tuas mãos. Nós estamos aqui essa noite para te adorar, render louvores a ti, render a nossa adoração ao teu santo nome, Jesus. Declaramos que a tua graça nos basta. Recebe, Senhor, cada palavra cantada aqui essa noite. Te adoramos, Jesus, porque tu és o início e o fim de todas as coisas. Aleluia. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, Santo, digno de louvor. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, Santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a ti, dependemos só de ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Cantar isso. Tu és o Alfa e o Ômega. Recebe, ó Senhor, a nossa adoração. Tu és o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor, Santo, digno de louvor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a ti, dependemos só de ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Te damos glória, Senhor Jesus. Te damos glória, Senhor Jesus. Adoramos só a ti, dependemos só de ti. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor Jesus. Tua graça é o que nos basta, ó Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, um ambiente mais agradável. Estamos aqui no local onde nós temos nos reunido aqui na 705 Norte. E você, se quiser, também é bem-vindo. Quando quiser, a partir desse dia de hoje, nós vamos estar cultuando a Deus aqui, transmitindo o culto aqui.
você que pode também estar presente aqui cultuando o Senhor junto com a gente. Deus te abençoe, bem-vindo à nossa celebração, ao nosso culto de adoração ao Senhor nesse dia especial. Deus seja conosco, Deus derrame da sua paz, da sua graça, que Deus possa falar ao seu coração de forma especial nessa noite. Quero convidar você para orarmos juntos, em nome de Jesus. Depois nós vamos continuar louvando ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é gracioso, Pai, para conosco. Tua graça nos basta. Muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui, Pai, nesse dia, nessa noite, nesta hora bendita de culto. Ó Deus, juntos em comunhão, mesmo de forma virtual, estamos juntos, unidos, Senhor, pela graça do Senhor, pelo sangue da eterna aliança, que nos aproxima de Ti, nos aproxima uns dos outros, Pai. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua grande misericórdia conosco. Pedimos ao Senhor que o Senhor derrame graça abundante sobre a nossa vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que está, Senhor, cultuando ao Senhor, Pai, nesse lugar de comunhão, nesse lugar de culto, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, que de uma forma especial o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor enche o nosso coração da Tua graça, da Tua vida, Pai, da Tua manifestação, que o Espírito do Senhor conduza, ó Deus, todos os momentos desta reunião, que seja um tempo do Senhor, que seja um tempo de ministração, Pai, que seja um tempo sobrenatural, para a glória do Teu nome. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, Pai. Recebe, ó Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com alegria. Aleluia, Jesus, com alegria. Agradecemos que Tu és tudo nas nossas vidas. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Deus, me lembrar de mim e pelo Teu favor me faz crescer. Eu devo pela fé, não desisto, não paro. Sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não só a honra.
Senhor está aí na sua casa. Ele com uma voz de adoração a Ele. Ele é digno do nosso louvor. Oh Senhor, recebe a nossa adoração. Jesus, digno de todo.
Deus, essa cidade, vem o teu reino, Pai, sobre este país, vem o teu reino, Senhor, governa todas as coisas, manifesta a tua glória, a tua bondade, Pai, manifesta o teu amor, Senhor, oh Deus, sobre nós, sobre esse povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, Senhor, manifesta o teu amor, Pai, nessa cidade, em cada lar agora, Senhor, que a graça do Senhor, que o caminho da tua graça, Senhor, oh Deus, faz por cada lar, faz por cada hospital, Senhor, onde tem gente sofrendo, Pai, oh Senhor Jesus, pedimos que essa graça passe por esses lugares, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor, trazendo proteção do céu, Pai. Pedimos essa bênção e te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Te louvamos e dedicamos a nossa vida ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Estamos aqui celebrando ao Senhor com alegria e, claro, que todo mundo com as precauções necessárias, com máscara, com distanciamento, álcool em gel. Estamos na bênção aqui, né? Graças a Deus. E vai ser um tempo precioso de Deus para nós, para você. Creia que Deus está abençoando a sua vida neste exato momento. O reino de Deus está vindo sobre você, se manifestando, sinalizando a graça, a bondade e o amor dele pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Quero dar a você também a oportunidade de contribuir, de participar, de ofertar, de dizimar, de alguma forma contribuir para o trabalho da igreja, para a obra do Senhor, para os desafios que nós temos diante de nós, na pregação do Evangelho, na participação da obra missionária, na manutenção da igreja. Há tantos desafios, mas o pouco que a gente pode fazer, o fazemos com alegria, o fazemos de coração e o fazemos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Faça isso, alegre o coração do Senhor, adore, faça isso uma expressão de gratidão ao seu grande amor por você. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 11, Jeremias 13, de 1 a 11. Você pode abrir comigo, pode acessar aí a sua Bíblia e vamos ler esse texto, o livro de Jeremias, capítulo 13, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho
põe-o sobre os lombos, mas não metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que comprastes e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei esconder-se ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, e louvor e glória. Mas não me deram ouvidos. Amém. E aí, glória a Deus. Glória a Deus por tudo, pela sua palavra. Interessante. Jeremias profetizou desde o reinado de Josias. Josias foi um rei que por um bom tempo seguiu a Deus e fez uma reforma enorme em Israel, especialmente em Judá, e depois dele vieram outros reis, e esses reis levaram o povo ao pecado, à apostasia, à adoração de ídolos, à rebeldia, ao descaso com Deus, à independência, à autossuficiência, e esse povo foi se afastando de Deus, e o coração de Deus ficou ferido com essa distância, porque o texto diz que Deus teve um propósito muito especial ao separar o povo, ao criar o povo, ao chamar o povo para ser dele, para ser povo dele. Era para que esse povo andasse junto com ele, estivesse junto com ele, um relacionamento recíproco, íntimo e eterno. E esse povo, infelizmente, não deu ouvidos a esse propósito de Deus, não correspondeu a esse propósito de Deus. O texto que lemos diz que Deus diz ao profeta: olha, eu queria que esse povo estivesse colado a mim, como o cinto está colado a você. Eu não queria que esse povo se tornasse como um cinto apodrecido, distante do propósito dele, que é estar junto ao povo. Eu criei esse povo para mim, para andar comigo, nem atrás nem adiante, mas junto de mim. Mas esse povo não me deu ouvidos, esse povo resolveu não andar comigo, esse povo virou as costas para mim. E Deus provou isso, esse propósito dele, esse desejo dele de ter esse povo junto a ele, de ter você e a mim junto dele. E para tanto, nesse contexto que nós estamos lendo, o Senhor fez aliança com o povo. O Senhor estabeleceu aliança, o Senhor estabeleceu normas de direcionamento, o Senhor enviou profetas, o Senhor deu cerimoniais, manifestações do seu favor, do seu poder, da sua graça, do seu cuidado, manifestou a sua glória de forma extraordinária. E mesmo assim, aquele povo preferiu não seguir a Deus seguindo o próprio coração, segundo nos diz a narrativa de Jeremias. O povo se rebelou, o povo não ouviu, o povo se apostatou, em detrimento de toda a manifestação de Deus, a revelia de toda a graça, de toda a ação de Deus, para que esse povo se voltasse para Ele, e esse povo então não correspondeu a esse grande amor de Deus. E aí,
quando falamos de apostasia, nós também falamos não só uma questão de desobedecer regras, nós estamos falando de uma questão de não dar ouvidos, de não perceber, de não reconhecer a bondade, a graça, o propósito de Deus, de não prestar atenção, de não dar ouvidos, de não priorizar, de não se voltar, de não entender o privilégio que é caminhar com Deus, que é ouvir a voz de Deus, que é ter um Deus de amor que nos quer junto dele todos os dias, todas as horas, não um Deus distante, mas um Deus pessoal, próximo. Esse era o propósito de Deus. No entanto, aquele povo, diz o texto sagrado, que ele veio a ser comparado a um cinto apodrecido, a um cinto que perdeu a sua utilidade, que perdeu o seu propósito, que perdeu a sua natureza. O texto diz que o povo deixou o Senhor e escolheu seguir os rumos do seu coração, adorando outros deuses, confiando na sua própria força, passando a ser como um cinto apodrecido, longe do próprio Deus, e não percebia que cada vez mais eles se distanciavam daquilo que realmente, de fato, poderia dar sentido, graça, vida e direção a esse povo, que era a presença de Deus. E não percebiam também que tudo aquilo, toda a aliança, todo o cerimonial, toda a manifestação de Deus, a voz dos profetas, dos juízes, tudo o que estava acontecendo tinha como objetivo a nova aliança, a aliança da graça, apontava para Jesus, apontava para o Messias, apontava para uma nova dimensão de graça, e aquele povo não entendia. Paulo, escrevendo em suas cartas, diz que a lei nos servia de aio. A palavra aio, ele dá a ideia de um escravo que era usado na casa para conduzir as crianças à escola. E a lei era usada por Deus para conduzir esse povo a Cristo. E esse povo não quis ser conduzido a Cristo. Esse povo não deu ouvidos ao Senhor. Esse povo escolheu não andar com o Senhor. Esse povo escolheu não se permitir ser atingido pela graça de Deus, aquilo que já estava prometido desde a eternidade. Aquele povo se afastou, aquele povo caminhou segundo o seu próprio coração, e todas as vezes que nós resolvemos caminhar pelo nosso coração, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa autossuficiência, todas as vezes que nós não reconhecemos a graça de Deus, na verdade isso é apostasia. Apostasia não é desobedecer uma regra ou outra, não é cometer um pecado ou outro. Apostasia é uma postura que nós vamos adotando e que vai nos afastando de Deus, vai tornando o nosso coração insensível a Deus, à voz de Deus, e nós vamos entrando no que diz Paulo a Timóteo, a ter uma consciência cauterizada, endurecida, onde a palavra de Deus não penetra, onde a graça de Deus não tem fluxo, onde a graça de Deus é interrompida, não é reconhecida, não é aceita, e ali o Senhor não pode fazer aquilo que deseja fazer. Interessante que aquele povo, segundo o profeta, era comparado com Deus como um cinto. Claro que não é um cinto como nós usamos hoje, mas era como se fosse uma roupa de baixo, um short que as pessoas usavam, e alguns dizem que uma roupa íntima, antes de ser colocada outras roupas. Aquela vestimenta era para dar uma sustentação às outras roupas, estava colada ao corpo, e onde essa pessoa aí, lógico, este cinto estava junto dela, colado nela, e era como se fosse a mesma pele, e estava junto dela, e esse povo não entendeu a graça de Deus. A pergunta é: você tem entendido a graça de Deus? Você tem andado junto ao Senhor? Ou você tem sido comparado a um cinto apodrecido? Quero dizer para você que aquele povo rejeitou a graça de Deus, mas quando a
graça de Deus nos atingiu. Hoje nós não somos mais simples apodrecidos. Deus não nos compara mais a simples apodrecidos. A aliança da graça nos tornou filhos de Deus. A aliança da graça nos tornou novas criaturas. A aliança da graça nos tornou templos do Espírito Santo. A aliança da graça nos tornou uma carta escrita por Deus em nossos corações, a ser revelada no mundo. A graça e a bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus nos tornou família. A Bíblia diz que Deus nos tornou vasos, para ser vasos de honra na sua casa. A Bíblia diz que Deus nos separou para si mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação. A graça de Deus. E a história da graça de Deus não pode ser interrompida. A revelia, o independente das pessoas não reconhecerem, como aquele povo não reconheceu, a graça de Deus não pode ser interrompida. Ela continuou o seu fluxo, ela continuou o seu caminho. Ela apenas não pôde completar a obra daquele povo, porque aquele povo não reconheceu, não escolheu estar debaixo da dependência de Deus e usufruir da presença e das bênçãos de Deus, preferindo seguir o curso do seu próprio coração, das suas próprias intenções, e se apostatou. Mas quando nós reconhecemos a graça de Deus e damos espaço à graça de Deus, nós nos tornamos naquilo que é o propósito de Deus, ao resgate, à restauração da imagem de Cristo, da imagem de Deus que nós somos comprados e feitos desde o Éden, que nós perdemos essa imagem de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Deus está trabalhando em todas as coisas para restaurar em nós a imagem do seu Filho, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. A graça precisa encontrar resposta no meu coração. Aquele povo não se permitiu ser atingido pela graça de Deus. Deus sempre tem iniciativa, a graça continua, o curso da graça vai, e a aliança da graça nos afirma isso, nos confirma isso, que Deus está agindo graciosamente nas eras, no tempo, chamando pessoas, e manifestou essa graça de forma extraordinária através de Jesus Cristo. Mas essa graça continua disponível, agindo, tocando, salvando, libertando, chamando pessoas, trazendo salvação, trazendo alegria, trazendo uma nova situação de vida, uma mudança, uma transformação de coração, não apenas uma religiosidade, não apenas uma escolha de ser alguém mais religioso ou menos religioso, mas a graça nos torna novas criaturas e nos faz desfrutar de uma presença extraordinária, que é a presença de Deus. A graça de Deus encontra resposta no coração do homem, e todas as vezes que essa graça encontra resposta, algo extraordinário acontece. Aconteceu com você, aconteceu comigo, está acontecendo por aí. Deus continua falando, Deus continua agindo, Deus continua trabalhando na história, a graça continua tocando pessoas, trazendo consciência às pessoas, chamando pessoas, manifestando o seu amor gracioso para com as pessoas. Isso aconteceu um dia comigo, aconteceu um dia com você, não? Um dia Deus, de alguma forma, manifestou a sua graça na sua vida, e essa graça te conduziu a Cristo, e essa graça teve correspondência no seu coração, e entendendo essa graça, você se dispôs a crer e a viver debaixo dessa graça, movido por essa graça. A salvação é a iniciativa da graça de Deus, encontrando resposta no coração do homem. Porque privaram o homem de sua liberdade não é nem a natureza da graça e nem a natureza do próprio amor de Deus. A graça apenas nos auxilia, nos chama, traz a nós a consciência, pela palavra pregada, pelas manifestações de Deus. Todos os dias, a graça vai trazendo a nós a consciência da nossa necessidade de Deus, que há um plano,
que o amor de Deus está em curso por nós e foi provado na cruz por Jesus. Mas a graça precisa encontrar correspondência no coração. Ninguém pode deter o curso da graça, ninguém pode impedir o curso da graça. Mas eu e você podemos rejeitar ou aceitar a graça de Deus. Aquele povo rejeitou a graça de Deus. Aquele povo preferiu não dar ouvidos, desconsiderou a proposta de Deus, o propósito de Deus. Aquele povo não deu ouvidos, se tornou um povo soberbo, orgulhoso, senhor de si mesmo. E a graça, quando recebida, quando compreendida, quando correspondida, quando reconhecida e crida, ela comunica perdão, ela comunica renovação, ela possibilita ou propicia reconciliação com o próprio Deus, encontrando resposta no coração de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus foi dar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. E ao compreendermos essa graça, a nossa resposta é a fé. Todo aquele que crê, diz a palavra, vai ter a vida eterna. Crê no sacrifício, na graça bendita de Jesus na cruz do Calvário. E crendo, essa graça vai fazer tudo aquilo que Deus desejou e propôs no seu coração. A questão é, a graça de Deus tem encontrado resposta no seu coração? A graça de Deus tem encontrado resposta no meu coração? E que resposta tem sido esta? Quando o escritor de Hebreus escreve, ele está escrevendo a um povo que havia, judeus que haviam abraçado a fé cristã, haviam crido em Jesus na pregação do Evangelho, mas naquele momento de perseguição, aquele povo estava voltando atrás na sua fé, estava retrocedendo na sua convicção, estava de alguma forma rejeitando a graça de Deus. E o escritor de Hebreus, no capítulo 2, verso 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como poderemos viver a graça da salvação se nós não a considerarmos, se nós não a valorizarmos, se nós não prestarmos atenção a ela? E é interessante, querido, se você ler o livro de Hebreus, você vai ver Deus sempre tendo iniciativa, mas o povo correspondendo ou não a essa graça, a iniciativa da graça de Deus. Quando a graça não encontra resposta em nossos corações, isso na verdade é negligência, isso na verdade é descaso, isso na verdade é indiferença, na verdade é assumir o controle da minha vida e não crer no controle amoroso de Deus, mas assumir a responsabilidade da sua própria salvação. Graça, queridos, é a contrapartida do mérito, não é a contrapartida da responsabilidade. Graça é favor não merecido, mas precisa encontrar resposta no seu coração, no meu coração. Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles foram, eles responderam, disseram sim, nós vamos, e largaram tudo e foram atrás de Jesus. A Bíblia diz que no final do seu ministério, Jesus reúne os seus discípulos e diz: olha, esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E eles esperaram, eles fizeram, eles corresponderam a essa graça, e a graça veio, o Espírito Santo foi derramado. Jesus, no casamento, quando inicia o seu ministério, em João capítulo 2, acaba o vinho, ele diz aos serventes: olha, encham de água as talhas e levem ao mestre-sala. E eles obedeceram, e à medida que foram levando, a água foi transformada, a graça se manifestou de forma extraordinária, porque eles corresponderam à graça, eles creram na graça, eles obedeceram o curso da graça e viram a glória de Deus se manifestando.
Jesus disse a alguém certa vez: estenda a tua mão. E ele creu na graça, estendeu a mão e foi curado. Jesus escolheu a Davi, Deus escolheu a Davi, chamou a Davi e disse: eu tenho um propósito na sua vida. E Davi obedeceu, e Davi foi, e Davi se permitiu ser transformado, guiado pela graça de Deus, corresponder à graça, apesar de todas as dificuldades. A Bíblia diz, Jesus, no capítulo 10 de João: todo aquele que ouve a minha voz e a reconhece e me segue, não andará sozinho, não se perderá, terá provisão. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. O Senhor disse a Pedro, na casa que ele estava hospedado em Jope, no capítulo 10 do livro de Atos, uma visão, o Senhor disse: olha, tem alguém aí, e você vai com eles até a casa de um gentio chamado Cornélio. Senhor, o que é isso? Você vai lá, porque o fluxo da minha graça está passando por você e vai atingir essa vida. E Pedro foi, apesar de todo o preconceito que existia, de toda a dificuldade, de todo o obstáculo, no seu próprio coração, Pedro correspondeu à graça, e a glória de Deus se manifestou naquela casa onde estavam reunidos, e ali muitos foram alcançados pela graça de Deus. Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, verso 10, que a graça de Deus não se tornou vã na vida dele. Antes, ele trabalhou mais do que os outros para que essa graça fluísse e para que o seu ministério fosse fruto da graça de Deus e não fruto da sua competência. Ele diz aos Gálatas, quando escreve a sua carta, que eles estavam se afastando da graça de Deus, que eles estavam desperdiçando a graça de Deus. O texto sagrado diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Reconheça a graça de Deus, reconheça a bondade de Deus, reconheça o amor de Deus e deixe essa graça completar a obra no seu coração, na sua vida, na sua casa. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. A resposta à graça é a sua fé, e é Deus que vai gerando essa fé no seu coração para corresponder à própria graça. Mas precisa ter essa correspondência, de querer, de se permitir ser invadido por essa graça, para que essa graça complete a obra. Paulo diz: aquele que começou boa obra vai completá-la. E nós precisamos caminhar nessa direção para que a graça de Deus complete a boa obra de Deus até o dia de Cristo. Amém. Paulo diz que Deus está operando e que nós devemos desenvolver a nossa salvação, que Ele opera em nós tanto querer quanto realizar, mas nós temos que procurar desenvolver, nos disciplinar a crescer nessa salvação, a caminhar na direção de que essa salvação seja plena na nossa vida. A salvação tem 3 aspectos. Primeiro, Deus nos salva da penalidade do pecado, com perdão. Segundo, Deus nos livra do poder do pecado, nos salva do pecado ser um tirano na nossa vida, nos torna livres do pecado. E a salvação tem o seu final completo na glorificação, quando nós estaremos livres da presença do pecado. E nós estamos nesse interregno entre ser livres da penalidade do pecado e em ser livres da presença do pecado. Nós estamos sendo livres do poder do pecado. Nós estamos num processo de santificação. E desenvolver a salvação, no meu entendimento, é caminhar com Jesus nesse processo de graça, de transformação, de ser uma pessoa parecida com Ele cada dia. Por isso nós oramos, por isso nós buscamos, por isso nós nos voltamos para o Senhor, por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui meramente para pedir a Deus que nos abençoe, porque Ele já nos abençoa. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, complete a obra da graça em mim.
opera em mim, tanto querer quanto realizar. Deus continua agindo, Deus continua libertando, Deus continua transformando pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho traz uma nova situação de vida. Não compreendo esse Evangelho que não muda as pessoas, que não as transforma, que não faz com que elas sejam novas criaturas. Não é o Evangelho que torna as pessoas novas. Às vezes torna as pessoas religiosas, mas não novas. Eu creio no Evangelho que transforma, que muda, que renova a nossa mente, que transforma a nossa vida e que abençoa os outros através de nós. É esse Evangelho. Via de regra, meus irmãos, toda vez que a graça encontra espaço, encontra lugar, encontra resposta, o meu coração e o seu coração, algo extraordinário acontece. Os avivamentos da história da igreja foram assim. Algumas pessoas entenderam que havia uma graça maior, uma dispensação de graça maior, sentiram constrangidas a orar, a passar dias orando, jejuando, buscando, até que a graça se manifestou extraordinária. Ninguém pode parar Deus, ninguém pode evitar que a graça de Deus cumpra o seu propósito, mas pode rejeitar essa graça, pode não permitir que essa graça complete a obra dele na sua vida. Responda à graça de Deus. Sabe uma graça de Deus hoje? Claro, você está vivo, você está respirando. Essa é a graça comum que Deus deu a todos. O sol nasceu hoje, a chuva está vindo. A bondade de Deus está aí revelada nos céus, revelada para nós. Você tem saúde, você está vivo, você tem família, você tem um lar, você tem um emprego, você está aí. Isso é graça de Deus. Nós estamos aqui nesse culto, graça de Deus, e nós temos que reconhecer isso, louvar ao Senhor por esse privilégio enorme que a graça nos oferece. Mas há uma graça especial, que é uma graça de transformação. Paulo diz, quando escreve aos Romanos, que nós devemos nos oferecer, não nos conformar no mundo, mas oferecermos a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, Paulo está dizendo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que quer dizer isso? Não uma resposta intencional. A graça de Deus, que é a consagração, que é o desejo de estar na presença de Deus, de caminhar com Deus, de ter intimidade com Deus. Tudo que Deus faz com sua graça. E Ele está chamando a mim e a você hoje, nessa noite, para responder de maneira mais efetiva a graça dele. Está dizendo, como disse para Jeremias, eu criei você para estar junto de mim. Eu criei você para caminhar junto de mim. Eu amo você. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero que você seja como meu filho Jesus. Eu quero que você seja a minha glória. Eu quero que você seja o meu louvor. Eu quero que você seja a minha manifestação nesse mundo. Eu quero que você seja um sinal da minha graça nesse mundo. Sabe, querida, essas são as doutrinas mais complexas e ao mesmo tempo mais simples. Falar de graça é fácil, não é tão difícil. Mas compreender a graça, viver a graça e ministrar a graça é uma grande diferença. Muita gente compreende a graça, mas tem dificuldade com a graça. Às vezes não a reconhece, às vezes não a permite, às vezes não a escolhe, às vezes não a ministra, não é gracioso. Muitas vezes nós só queremos desfrutar da graça,
Não queremos que a graça faça aquilo que Deus deseja que ela faça. Às vezes não permitimos que Deus seja em nós o curso da graça para outras vidas. Deus está dizendo a você e a mim: filho, eu chamei você para estar comigo. Eu tenho um plano maravilhoso para você. Eu chamei você para viver em outra direção, senão na minha presença. Eu chamo você para andar comigo. Eu tenho algo especial para você. Eu quero um povo grudado em mim. Eu quero um povo que seja chamado pelo meu nome. Eu quero um povo que seja a expressão da minha graça nesse mundo. Seja carga viva, seja um vaso de ouro, seja família da fé, seja templo do Espírito Santo. Eu quero um povo que eu possa construir nele todo o meu propósito planejado. Que resta a mim a você corresponder a essa graça e dizer: Deus, faça, eu quero, eu preciso, eu aceito, eu desejo, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. A minha palavra para você hoje é: peça graça ao Senhor. Procure andar debaixo da graça. Viva pela graça. E seja um ministro da graça de Deus. Amém. Chegue agora ao trono da graça de Deus. Chegue agora para se render. A palavra de Deus diz, o Evangelho de João, capítulo 1,16, diz que todos nós estamos aí, temos a graça para sacarmos graça todos os dias. Nós devemos ir a essa fonte de graça para receber graça. Mas a palavra receber que João usa não é uma palavra passiva, é uma palavra ativa. A ideia de buscar nessa fonte, de beber nessa fonte. Graça sobre graça. É isso que Deus quer. Que você esteja nessa fonte, bebendo dessa fonte, porque essa água dessa fonte vai saciar a sua sede, é que vai encher o seu coração. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, nós estamos terminando. Eu queria ler com você. Hebreus capítulo 4, verso 16. Diz assim: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que a graça de Deus encontre bondade e resposta no seu coração. Eu preciso de graça. Você precisa de graça. Nós precisamos de graça. E a graça está aí disponível. Você vai aceitar ou rejeitar? Responder positivamente ou negativamente? Você vai querer andar com Deus, junto de Deus, ou vai querer andar longe de Deus? Minha palavra para você: se renda ao Senhor. Renda ao Senhor hoje mais uma vez. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Traga o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Descanse no Senhor, Ele fará sobressair como o sol a sua justiça e o seu direito, como o sol do meio-dia. Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer isso na sua casa, mas Ele está chamando você para perto dele. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por lutas, por um vazio, por uma frieza de coração, mas Deus continua aí com a sua graça. Deus continua convidando a mim e a você: venha para o trono da graça, porque há misericórdia e há graça para tempo oportuno na sua vida. Aquele que começou com a obra há de completar. Que a graça encontre resposta no seu coração. E a resposta não é outra senão desejar, crer e render-se a essa graça. Dizer: Senhor, faça em mim, faça em mim a tua vontade. Quando nós estamos
iniciativa amorosa de Deus para alcançar você. Mas a resposta minha é reconhecer essa graça e render a ela. E ela vai fazer o que só ela pode fazer. Ela vai dar força, ela vai transformar, ela vai fazer os milagres, ela vai transformar você em alguém bondoso. Só a graça faz isso. Só a graça traz a existência aquilo que não existe. Só a graça é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu creio, do que eu penso. Graça de Deus. Queria orar com você, encerrando esse nosso tempo. Agradecer ao Senhor pela graça dele. Graça bendita, graça especial, graça que está aí à sua disposição, graça que está aí à minha disposição, graça bendita, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por tua graça. Ninguém pode deter o curso da graça do Senhor. A graça continua o seu curso.